Segundo ao Coríntios 12, versículo 7, diz assim a palavra: E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Versículo 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, estamos diante da Tua palavra, Senhor. Palavra esta aberta, que eu tenho certeza falará conosco. E esse é o nosso pedido, Senhor. Ministra a nossa vida. Fala conosco, Senhor. Não nos deixe sair daqui, ó Pai, sem ouvir a Tua voz e sem compreender o que ela tem para as nossas vidas. Assim, Pai, eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém. Você pode aplaudir bem forte a palavra do Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Toma o teu assento. Bom, continuando no assunto sobre a graça, esse dom gratuito de Deus, esse favor imerecido, essa forma de bondade, de misericórdia, de amor do nosso Deus. E esse é um texto que, ao passar dessa mensagem, você vai entender o porquê Paulo, ele compreendeu, ele entendeu que aquilo que o Senhor vai dizer para ele é realmente verdadeiro. Então, quando nós olhamos essa graça, entendendo tudo que nós ouvimos no domingo, tudo que nós aprendemos no domingo sobre esta graça, ela ter nos dado uma nova chance, ela ter nos dado um novo começo, ela ter começado de novo. E eu quero que você vá lá comigo, livro de Colossenses, capítulo de número 2, para a gente olhar um pouquinho mais de perto. Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 13, que essa graça, ela anulou, ela reverteu a nossa situação. Olha o que vai dizer Colossenses 2, versículo 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as... Quantas ofensas? Todas as ofensas. Então essa graça, ela não vem para dar um jeitinho, ela vem para resolver a situação. Aquilo que o ser humano nunca conseguiria resolver, a graça pelo sangue de Jesus conseguiu resolver. A primeira questão é, quando Paulo fala aos Colossenses, ele diz assim: quando vocês estavam mortos. Todos nós estávamos mortos. E o exemplo que eu posso puxar aqui é lá do Jardim do Éden. Quem aqui conhece bem de Bíblia, que lê a palavra de Deus, sabe que Deus chegou para Adão e disse assim: Adão, não come da árvore do conhecimento do bem e do mal, senão vai acontecer o que com você? Ele morreu? Então Deus está mentindo?
Então por que ele não morreu? É o quê? Ele morreu espiritualmente. E o que aconteceu com a gente? A gente nasceu vivo ou morto? Não, morto espiritual. Entendeu agora? Qual é o plano de Deus para nós? Nascermos vivos espiritualmente, ligados a Deus. Adão via Deus. Adão não tinha sonhos com Deus ou visões, porque hoje Deus tem a limitação. Por causa do pecado do homem, Deus não pode se revelar ao homem do jeito que ele é. Então ele usa visões, ele usa sonho, ele usa forma, ele usa jeito para se revelar a nós. Porque se ele se revelar como é, acabou. Explode tudo. Então o Senhor não se revelar a nós do jeito que ele é o texto que a palavra diz. É a misericórdia do Senhor ao fato de não sermos consumidos. Se ele pisa o pé, explode. Porque o mundo está cheio de pecado. Então todos nós nascemos mortos espirituais, sem aliança com Deus, sem conseguir ver Deus. E quando enxergamos Jesus, conhecemos Jesus, nós morremos para nascer de novo, agora podendo ver Deus na nossa vida. Então Paulo está dizendo, quando vocês estavam mortos no pecado e na incircuncisão. A circuncisão nos tempos do Velho Testamento era a forma de aliança entre o povo e Deus. Deus pediu. Agora o interessante é que para alguém ser circuncidado tinha que derramar o quê? Quem sabe o que é circuncisão aqui? Pelo amor de Deus, vocês têm que saber. Vocês não querem que eu explique, né? Quem não sabe, levanta a mão. Eu vou ter que explicar, e agora? Não, vocês pesquisam. É feio. Para simplificar, é uma cirurgia de fimose, pronto. Pronto. Agora, se tu não souber o que é fimose, piorou. Alguém puxa no Google aí e mostra a foto, o que é? Agora já imaginou? Jucimar, já imaginou se Deus ainda quisesse que a gente fosse circuncidado? Você se converteu quantos anos, Jucimar? Já era velho. Então você já tinha mais de 18. Mais de 28. Não? Por aí então. Então se fosse nessa época ainda do Velho Testamento, tu ia ter que circuncidar. Com 20 e pouquinhos anos. Ai, que belezura. 7 dias, queimando em febre. Porque, naquela época. Hoje não. Hoje é tranquilo. Naquela época, meu amigo, era um negócio lá, amolava a faca e na pedra. Abraão foi circuncidado já velho, 80 anos, imaginou? O senhor Abraão lá, tendo que engolir a seco e falar, é o que Deus quer, é o que Deus quer. Agora, para ser circuncidado, o que era derramado? Sangue. Amém? Vê que o sangue está em tudo. Então agora que você tem essa visão, quando você for ler a Bíblia, principalmente o Velho Testamento, você vai conseguir enxergar esses indícios de Deus, sabe, essas pistas de Deus, até na circuncisão, para que a aliança fosse completada, o homem derramava seu sangue. Então, naquela época, era uma forma de demonstrar que alguém queria ter aliança com Deus. Se eu estou disposto, eu derramo sangue. Seja novo, velho, quem veio depois de Abraão pegou a vantagem, porque era circuncidado no 8º dia. Então era criança, era bebê, não lembrava dor, nunca ia lembrar da dor. Mas quem veio da época de Abraão, os servos, o próprio Abraão, Ismael também, teve que todo mundo ser circuncidado. Então, graças a Deus, por isso que a gente vive no tempo da graça, Josimar, que maravilha. Graças ao bom Deus, a gente não precisa mais fazer isso, né? Eu louvo a Deus que não precisa mais fazer isso. Amém? Eu ainda tenho o boi que meus pais já são convertidos desde quando eu nasci. Então, mas já pensou, os irmãos? Se converteu, 40 anos de idade, vai ter que se circuncidar.
E até hoje o judeu ortodoxo circuncida. Até os dias de hoje. Eles cumprem esse mandamento do Senhor. Amém, igreja? Então, Paulo está dizendo, vocês estavam mortos por quê? Vocês estavam no pecado e eram incircuncisos. Não tinham a marca da aliança. Mas mesmo assim, olha lá, vos vivificou juntamente com Ele. Então nós somos vivos aonde? Em Cristo Jesus. Não há outro lugar. É em Cristo Jesus que nós somos vivificados, perdoando todas as vossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contrária nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ou seja, quando nós olhamos para a cruz, nós não temos que olhar Jesus, mas as nossas dívidas, que ela está pendurada lá, cravada lá, e assinada por Jesus, que Ele pagou todas as dívidas. Tudo. Ele pagou tudo. Agora, por causa disso, eu vou fazer novas dívidas, sim ou não? Não. Eu procuro não fazer. Qual é a vida do crente? Tentar não errar. Você consegue, sim ou não? Não. Mas a gente tenta não. Essa é a diferença. Essa é a diferença daquele que entende a importância da graça. Eu sei que provavelmente porque eu sou ser humano eu vou, mas eu tento não errar. Eu tento me desviar da aparência do mal. É diferente com o que a gente ouve hoje em dia. Não, tá na graça. Deus sabe que você é pecador. Errou, tá tudo bem. Não tá tudo bem. O cristão tem que passar o resto da sua vida tentando não errar, tentando fazer o seu melhor, tentando mostrar para Deus: eu aceito a sua graça, por isso entendo o valor dela e não vou errar. Vou conseguir? Provavelmente muita coisa não, mas tem muita coisa, e eu posso dizer que na grande maioria o cristão consegue vencer sim. Por quê? Porque é o que eu disse domingo, é balela esse povo que fala assim, não, mas a carne é fraca. E quem disse, tudo bem, a carne é fraca, mas o Espírito é forte, porque o Espírito que está na tua vida é o Espírito Santo. Então falar que a carne é fraca é desculpa para quem não quer viver em santidade com o Senhor. Aí fala, mas a carne é fraca. Não. Eu permaneço forte porque em mim está o Espírito Santo de Deus. Abraão não tinha o que você tem. Abraão não tinha. Jó também não. Eles tinham que tentar fazer o certo, entre aspas, sozinho. Não tinha o Espírito Santo lá sussurrando. Não faz isso, faz aquilo, dando... Não. Isso aqui na raça. E hoje você tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo é muito mais do que só aqui no culto, um movimento de 20 minutos. Não, é continuamente na nossa vida, nos dando força e nos fazendo permanecer vivos em Cristo Jesus. Porque essa graça, ela nos transforma. Diga assim, a graça me transformou. Quem era Paulo antes dele encontrar Jesus no caminho de Damasco? Quem era esse Paulo? Camarada perseguia a igreja. Ele estava disposto a fazer o que ele precisava fazer. Porque no coração dele ele estava fazendo o certo ou o errado? O certo. Então Paulo não era um desviado que perseguia a igreja. Era um homem de Deus que, pelas suas ideias, ele estava fazendo um caminhado, mas ele achava que ele estava fazendo o certo. Quer ver? Abre comigo Filipenses. Vamos ver se vocês estão bons de Bíblia. Filipenses, capítulo 3. Se vocês estão procurando, vocês estão... o Filipenses está antes de Colossenses, gente. É antes... por isso que eu falei. Filipenses, capítulo 3,
Pastor ruim esse daí também, nem para dar uma dica, né? Filipenses capítulo 3, versículo 4, olha só. Olha o currículo de Paulo. Sabia, irmãos, que é bom você ter currículo diante dos homens? Hã? Sim ou não? Você trabalhar, você precisa do quê? Currículo. Diante de quem? Dos homens. É muito mais fácil você arranjar um emprego quando você tem um bom currículo. Quando você também tem um mau currículo, só piora a situação. Quando você tem um bom currículo diante dos homens, é maravilhoso. Mas será que funciona diante de Deus? Porque olha Paulo. Antes dele encontrar Cristo no caminho de Damasco, ele já tinha uma história. Não era qualquer um. Não era um lunático, um doido que do nada. Não, ele tinha um currículo diante dos homens. Para citar algo que ele não vai falar aqui, Paulo ele era tão conhecido e tão importante, ele tinha duas nacionalidades, ele tinha dupla nacionalidade. Só que não era de qualquer nação, era do Império Romano, que inclusive o povo hebreu era escravo. Então, Paulo era cidadão romano, nascido hebreu, mas cidadão romano. Então esse camarada não era qualquer coisa. Mas olha o que ele vai dizer. Capítulo de Filipenses 3, versículo 4. Ainda que também podia confiar na carne. É Paulo dizendo. Ainda que também podia confiar na carne. Ele está dizendo assim, eu tenho currículo para confiar em quem eu sou. Olha lá. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais, o cara está falando assim, se alguém acha que pode confiar em quem, eu posso. Que olha o que ele era. Primeiro, circuncidado ao 8º, cumpriu a lei. Ele tinha a circuncisão. Segundo, da linhagem de Israel, da tribo de... Essa tribo, de todas as 12, quando teve o cativeiro babilônico, foi a única que não se misturou com a nação da Babilônia. Que Paulo está dizendo assim, ó, eu faço parte de uma linhagem pura, de sangue puro, hebreu puro, não sou de tribos que se misturaram, eu continuo hebreu com o mesmo sangue de Abraão, com o mesmo sangue de Jacó. É o que ele está dizendo, ele está dando a carteirada dele. Aí ele vai continuar dizendo, hebreus de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Naquela época, era o maior escalão religioso que tinha para o povo hebreu. Circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus e fariseu. Então o camarada era o que a gente diz hoje, ele era top, ele era o cara diante dos homens. Aí ele vai continuar dizendo, versículo 6. Segundo o zelo, ou seja, segundo o cuidado, perseguidor da igreja, segundo a justiça, presta atenção no que ele vai falar, hein? Segundo a justiça que há na lei, ele era como? Ou seja, ninguém podia apontar o dedo para Paulo para dizer assim, você está errando nisso daí. Ele era irrepreensível. Ele era tudo isso. Tudo isso. Isso antes dele encontrar Jesus no caminho de... E depois que ele encontrou Jesus no caminho de Damasco, ele deixou de ser essas coisas, sim ou não? Não. Ele continuou sendo a mesma coisa. Todas elas. Porém, olha o que ele vai dizer no versículo 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como lixo. Para mim não vale nada, porque ele entendeu que o que mais vale na vida dele é Cristo Jesus e a graça derramada pelo sangue do Cordeiro. Falou, sou tudo isso, mas para mim não vale de nada, para que possa ganhar a Cristo. Ele está dizendo assim, eu entendi que tudo isso aqui é passageiro. Tudo isso daqui, tudo que eu conquistei, tudo que eu sou, tudo que eu ganhei nessa terra, tudo passageiro. Mas se eu tenho Cristo, eu vivo em minha vida coisas
eternas. Quer ver quem aqui já recebeu bênção de Deus? As bênçãos que Deus deu na tua vida são eternas ou passageiras? Passageira. E a gente se preocupa tanto com as bênçãos, mas tudo vai ficar aqui na terra. Quando o pior não é que tem bênção que vai e vem. A palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor não acrescentam dores, e não acrescenta. Quando é de Deus, só nos traz alegria. Mas tem bênção que vem e num determinado momento ela vai embora. Tem bênção que fica o resto da nossa vida. Mas quando a gente morre, acabou. Agora, a graça de Cristo Jesus na nossa vida e o seu sangue é eterno. Então a primeira coisa que nós temos que nos preocupar é se o sangue de Cristo Jesus está sobre mim. Porque se você procura pessoas na Bíblia que viveram bênçãos de Deus, que se perderam. Saul foi um deles, primeiro rei de Israel, escolhido por Deus. O povo queria um rei, mas Deus mandou Samuel chamar Saul. Outra é Sansão, que recebeu a força do Senhor, mas que se perdeu. Bênçãos que ficam aqui, mas se eu rompo com a aliança, não vale de nada. Acaba, é destruído, é disseminado, vira pó. Mas a graça do Senhor sobre a nossa vida é eterna. É eterna. Agora volta comigo lá, 2 Coríntios capítulo 12. Para a gente entender aqui o que Paulo vai dizer sobre graça. O capítulo de número 12, enquanto você vai procurando, Paulo ele vai começar dizendo assim, eu conheci um homem, se no corpo, se fora do corpo, eu não sei. Há uns 14 anos atrás, foi arrebatado em espírito. E ele foi arrebatado até o terceiro céu, o paraíso. O terceiro céu e o paraíso são o mesmo lugar. Então, às vezes as pessoas falam, o que é o terceiro céu? Paraíso. E o paraíso você sabe onde é que é, né? Sim ou não? Sim ou não? Quem foi a primeira pessoa que entrou no paraíso? Ladrão. Ladrão na cruz ou ladrão da cruz? O ladrão na cruz ou o ladrão da cruz? Porque tem diferença. Se ele é o ladrão da cruz é porque ele está na cruz. Se ele é o ladrão da cruz é porque ele roubou a cruz. Se ele é o ladrão na cruz é porque ele está na cruz. Então é o ladrão na cruz, não da cruz. Que ele não roubou a cruz, ele estava pendurado lá. Ele foi o primeiro que entrou no paraíso. Paulo está dizendo que ele conheceu um homem que foi arrebatado para ver esse lugar. Amém? Só que no meio do caminho ele vai dizer que é ele. No meio do caminho, depois você lê o capítulo 12. No meio do caminho ele vai falar, fui eu. Só que ele vai dizer assim, eu vi coisas inefáveis. Coisas que eu não posso falar. E ele não fala. O que ele viu? Agora você imagina, irmão. Você está lendo lá, você é da igreja de Corinto. O homem fala que foi para o céu. E ele não abre a boca para falar o que ele viu. Agora imagina pior. Deus levando ele para o céu. Falando, raio do homem, eu falo o que eu... Mas ele não quis falar. Graças ao bom Deus que anos depois, quem foi arrebatado também? João. E João foi e Deus fez questão de falar. O que você vê... Escreve todas as coisas para que fique registrado. Por causa de João, a gente sabe o que Paulo viu. Então ele está falando sobre isso, sobre essa presença, essa oportunidade que Deus deu para ele ver o paraíso. Todas as coisas que a gente vê lá no Apocalipse, Paulo também viu. Aí quando ele continua o texto, ele vai dizer assim, só que para que eu não me glorie, foi colocado em mim um espinho na carne. Amém? Cria-se uma confusão. O que é esse espinho na carne? É porque Paulo perseguiu a igreja? É porque Paulo pecou? É porque Paulo fez isso, fez aquilo outro? E, gente, é tão simples. Está no texto. Paulo falou o que é o espinho na carne. Só que a gente fica criando um monte de fábula para... Não, ele disse que é o espinho na carne. Pastor, o que é o espinho na carne? Olha lá. Versículo de número 7. E para que não me exaltasse
pelas excelências das revelações, foi-me dado o espinho na carne, a saber, um mensageiro de... O que era o espinho na carne? Pronto. Cadê o mistério? Está aqui. Era um mensageiro de Satanás. E mensageiro vai fazer o quê? Vai dar notícia. Vai dar uma mensagem. Mas está aqui, não tem mistério nenhum. O que era o espinho na carne? Era um mensageiro de Satanás. Agora, o que o mensageiro falava, o que o mensageiro fazia, a gente não sabe. Aí quando chegar no céu, você vai perguntar para Paulo. Mas o espinho na carne a gente sabe o que é. O que ele fazia, aí sim é outra história. Então irmãos, venhamos e convenhamos, não é qualquer pessoa. É o apóstolo Paulo. Não é o pastor Leonardo. Pastor Leonardo, irmão, pode vir uns 30 espinhos na carne. É Paulo. Paulo está dizendo assim, ó, sou eu. E o Senhor colocou em mim um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás, que todo dia ia lá e perturbava ele, apurrinhava ele, massacrava ele. Todo dia, todo santo dia, ia lá e apurrinhava ele. Até o momento que ele chegou e falou assim, eu não aguento mais. Aí ele vai orar para Deus. Ele vai clamar a Deus. E qual é a resposta de Deus? A minha graça? Que resposta que você sempre espera, né? Você naquele perrengue, você vai falar assim, oh, a minha graça te basta. Aí, qual é a reação de Paulo? Paulo ouve a resposta de Deus e diz assim, ó, versículo 9. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele vai dizer, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Está disposto, irmão, a sofrer perseguição, injúria, dificuldade, aflição? Você gosta de passar isso? Ninguém gosta. Mas por causa de Cristo, a gente tem que estar disposto. Agora, vamos lá. Será que não tem motivo para Paulo estar falando isso daqui? Será que ele só ouviu de Deus assim, a minha graça te basta, e ele, tá bom. Será que foi isso, irmão? Sim ou não? Quem acha que sim? Acha que ele tá lá, o mensageiro de Satanás, todo dia apurriando ele. Aí ele ora, clama ao Senhor, Senhor, a minha graça te basta. Ele, tá bom, Senhor. Você é assim? Não, ninguém é assim. E por que Paulo está sendo assim? Ah, pastor, é que Paulo era o quê? Paulo era ser humano igual você. Paulo era ser humano igual você. Então por que esse Paulo está tomando essa atitude? De uma hora para outra ele está pedindo para Deus aliviar o negócio. E agora ele está falando, não, eu me alegro na fraqueza, na perseguição, na angústia, tudo. Por causa de Cristo. Que fez ele mudar a cabeça dele de uma hora para outra? Será que não tem sentido? Será que ele aceitou de bom grato? Aí a pergunta é, de todo mundo que está aqui, quantas pessoas aceitariam isso do nada? A resposta é ninguém. Pelo menos você ia perguntar assim, o porquê? Por que o Senhor não alivia a coisa? Então, peraí. Esse Paulo sabe alguma coisa que a gente não está vendo aqui. O que eu acabei de falar que o capítulo de número 12 fala para a gente? Que Paulo foi para onde? Foi arrebatado para onde? E ele viu coisas lá. Aí depois ele conta essa história, sim ou não? O que Paulo está dizendo para nós? Sem palavras, ele está mostrando para nós. O quê? A resposta dele não é por nada. É porque ele já viu o destino que a graça vai fazer a gente chegar. Ele está dizendo, agora eu entendi. A graça me basta porque a graça é tudo na minha vida. É tudo que eu preciso. Não só aqui na terra, mas para ter uma vida eterna. Porque ele vai ver tudo que Deus tem reservado e guardado por nós. Está dizendo, tem perseguição aqui? Está tranquilo. É passageiro.
Tem aflição aqui? Tudo bem, está passageiro. Por quê? Porque a graça nos levará para a vida eterna. Agora a gente vai fazer igual Paulo, irmão. Porque às vezes tem coisa que você passa e você fica injuriado. Eu vou repetir o que eu já estou falando duas semanas. Se bobear 3 semanas. Você pega essa Bíblia abençoada e lê essa Bíblia. Quer ver? Abre comigo Apocalipse. Vê se não é a mesma coisa que Paulo está dizendo. Olha lá, Apocalipse capítulo 21. E quando eu falo assim para vocês, é em amor. É em amor. É para você tomar consciência e dizer assim, eu preciso ter essa palavra gravada na cabeça. Você sabia que o judeu, Deus deu uma ordem para eles: gravem as minhas palavras na tua cabeça e nas tuas mãos. Sabe o que eles fizeram? Eles fizeram um negocinho que eles caminhavam com as leis do Senhor aqui na cabeça. Uma arquinha de madeira aqui assim, ó. E uma na mão. Para quê? Para nunca esquecer. Porque quando eu tenho a palavra guardada em mim, na mão não, desculpa, do lado do coração aqui assim, era na cabeça e do lado do coração. Porque Deus falou: guarde as minhas palavras na tua cabeça e no teu coração. Aí eles fizeram um negocinho para colocar aqui, para colocar aqui. Então a gente precisa ter esse pensamento. Você não precisa de nada aqui. Você tem que ter aqui a palavra guardada. Porque, olha lá, Apocalipse 21, versículo de número 1. Isso daqui é a revelação que João, ou melhor, as visões que João teve agora, da glória eterna e celestial. O mesmo lugar que Paulo também presenciou. Olha o que ele vai dizer. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que do céu descia, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. Com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu. Por que é bom estar no céu? Não é por causa da rua de ouro e de cristal, é porque Deus vai estar conosco naquele lugar. É por isso que vale a pena estar. Porque, irmão, casa, cara e mansão tem na terra, mas nenhuma dessas casas tem Deus. Mas lá no céu, Deus vai estar conosco. Agora, olha o que ele vai dizer. Versículo de número 4. O que Paulo estava reclamando lá em 2 Coríntios? Que o mensageiro de Satanás esbofeteava ele, machucava ele. Agora olha o versículo de número 4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, não foi por qualquer motivo que Paulo ouviu de Deus: a minha graça te basta, e ele aceitou. É porque ele já tinha visto e ele sabia todas essas coisas. Ele sabia que quando ele chegasse no céu, se ele permanecesse fiel até o fim, firme até o fim, com fé até o fim, ele ia chorar? Ia, mas o choro dele seria enxugado. Ele ia sentir dor? Ia, mas ele não sentiria mais dor no céu. Ele poderia ser morto, e como foi morto? Poderia, mas no céu não haveria mais morte. Aí Paulo pesou na balança: tudo que eu passo nessa terra é passageiro, mas o céu é tudo eterno. Então eu prefiro permanecer firme e forte, sabendo que a graça me basta, porque o que a graça dá em minha vida é eterno. Amém? Você pode aplaudir a palavra do Senhor? Ela é eterna. Não foi por qualquer motivo.
Irmão, você não pode ser um crente que ouve algo e por motivo nenhum fala, estou aceitando. Não. A gente passou um mês aprendendo sobre o que é culto, é um culto racional. Eu preciso usar a minha inteligência. Eu preciso usar a minha sabedoria, meu entendimento, saber o que eu estou fazendo. Então Paulo não está aceitando a resposta de Jesus por qualquer coisa. É porque ele sabia que era verdade. Ele sabia que a graça não era só, uma frase de efeito. É porque realmente a graça do Senhor bastava. E não precisava de mais nada. A graça do Senhor bastava. Agora, vai lá comigo, Apocalipse 22. Versículo de número 12. Isso daqui Paulo também viu. Eu quero que fique gravado na tua mente. Porque somente pela graça. Porque a graça me basta. E por que a graça me basta? Porque se o sangue do Senhor estiver sobre a minha vida, isso daqui vai ser realidade em mim e em você. Olha lá, Apocalipse 22, versículo 2. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue. No sangue de quem? E o sangue do Cordeiro é a graça, irmãos. É o sangue que foi derramado na cruz. É o sangue que fez as minhas dívidas e as minhas ofensas ficarem penduradas na cruz. É o mesmo sangue que lava as minhas vestes. E Deus está dizendo, bem-aventurados são. Se a tua veste está lavada no sangue do Cordeiro, você é bem-aventurado, meu irmão, minha irmã. Aí ele vai continuar dizendo, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas... Você já entrou em muita porta, sim ou não? Muito portão, sim ou não? Já pulou muito muro também, sim ou não? A gente é jovem, a gente pula muro, pula árvore. Eu já pulei até muro da escola, irmãos. Para cabular a aula, vocês acreditam? Mas todas essas portas que você entrou, imagina aí as melhores portas que você entrou, os melhores lugares bons, lugares que você fala, nossa, eu vim aqui, que legal. Nenhum deles vai se comparar se você puder entrar nessas portas. Nessas portas da cidade celestial. E só tem um jeito de entrar por essas portas. É a graça. É o sangue do Cordeiro sobre a minha e a tua vida. Então, porque Paulo, e hoje eu quero que você nunca mais se esqueça, porque Paulo falou, a tua graça, Senhor, a tua graça me basta. Por que ele entendeu isso? Por que ele entendeu? Realmente, porque ele viu isso daqui. E provavelmente que ele viu, ele disse assim, vou passar muita coisa e tudo vai ser passageiro. Minhas coisas boas serão passageiras, as coisas ruins também. Então, sabendo que o céu e a cidade celestial é eterna, eu prefiro viver a graça. Ela me sustenta, ela me fortalece, ela me dá força para que lá na frente eu chegue na cidade e entre na cidade pelas portas. Só entra pela porta quem é convidado, quem é chamado. Quem alguém diz assim, vem. Você pode ter sido chamado por muita gente, mas imagine hoje, eu termino a mensagem, se naquele grande dia o Senhor chamar você pelo teu nome. Fala assim, vem, não, é você mesmo. Você vai saber que é você. E Ele te chamar, te dá o direito de entrar nessa cidade pelas portas. Amém? Você pode aplaudir bem forte a palavra do Senhor?